Uma bênção. Glória a Deus. Maravilha. Pode ser, irmãos. Amém. Podem se assentar. Tomar seus assentos. Irmãos, eu devo confessar para todos que eu estar aqui hoje aqui na frente falando com os irmãos, eu fui pego de surpresa, né? Essa semana recebi o convite da minha mãe e no primeiro momento eu falei com ela que não, e aí ela insistiu, e aí eu senti de Deus que, ok, vamos falar assim, que é uma oportunidade que Deus está colocando na minha vida. Aleluia. E eu vou falar. E aí, normalmente, né, das poucas vezes que eu venho aqui, eu costumo preparar aí 2 semanas, 10 dias. Dessa vez eu não tive essa oportunidade desse tempo, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, irmãos. E aí eu comecei a preparar a mensagem, e a mensagem é do Dia dos Pais, e a mensagem que Deus colocou no meu coração é a mensagem sobre pai. E dentro da preparação, dentro da meditação, Deus colocou algo no meu coração que eu não esperava, e que, meditando, eu comecei a perceber que é real. Os irmãos já pararam para pensar como está escasso, como está difícil a figura paterna no nosso cotidiano. Um tempo para cá, irmãos, nós tivemos de vários setores, seja mídia, seja escola, seja trabalho, vários locais que nos cercam na sociedade, é possível ver que a presença, a palavra, a responsabilidade, a figura paterna, ela tem sido atacada e esquecida de várias maneiras. Hoje mesmo nós vivemos num mundo em que muitas escolas já aboliram o Dia dos Pais, trocaram agora o Dia da Família. Mas espera aí, tem o Dia da Mãe e o Dia do Pai acabou, porque era para poder incluir aquela criança que não tem um pai, ou aquela família que é formada sem um pai. E aí nós vemos a sociedade, de uma maneira geral, trabalhando e exaltando e glamorizando a mãe solo. Ela tem realmente um papel muito importante, ela trabalha mesmo, ela merece o reconhecimento, porém ela não pode ser colocada num patamar de admiração, porque o projeto de Deus para o ser humano é a estrutura familiar composta por um homem e por uma mulher. Aleluia. Tendo a figura do pai e a figura da mãe. E aí, hoje, você vai ligar a televisão, você vê novelas, você vê séries, você vê políticos e políticas públicas, aonde a figura paterna, a figura masculina, é colocada como algo ruim. E existe uma extrapolação, né? Você coloca a figura materna de uma forma acima da figura materna. Irmãos, o pai é tão importante para um filho quanto uma mãe é importante para o filho. E às vezes o óbvio tem que ser dito, porque existem pessoas que hoje estão convencidas de que a criança precisa apenas da mãe, que a mãe consegue fazer o papel do pai. E isso, irmãos, é um engano que o mundo tem colocado na mente e no coração das pessoas. O papel do pai, ele é tão importante quanto o papel da mãe. Verdade. Um complementa o outro.
Não é isso? E aí, irmãos, como título dessa mensagem, Deus colocou no meu coração o peso e a glória da paternidade. E o texto base é em Gênesis 1, versículo 27. E diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu gostaria de mudar só o finalzinho, aonde diz homem e mulher os criou. Deus me permitiu, eu gostaria de colocar pai e mãe os criou. Desde o início, desde o princípio, Deus instituiu a paternidade em complemento com a maternidade. Não é isso? Maravilha, Deus. Esse era e é o projeto de Deus para nossas vidas. E nós não podemos deixar que essas artimanhas do maligno entrem dentro da igreja. Você é homem, você é mulher, você não pode aceitar que a mulher sozinha ela é capaz de suprir o que um homem deve fazer na família. E aí, irmãos, isso é muito importante eu dizer, porque essa semana mesmo eu estava conversando com um estagiário meu lá na CSN, e ele estava conversando sobre algumas coisas sobre política, e aí ele foi e deu um exemplo assim: não, porque eu tenho um parente que vota por determinado político por causa disso, disso, disso. E aí, irmãos, em tudo na vida, nós não podemos pegar exemplos individuais e colocar eles como uma verdade. O que eu quero dizer com isso? Talvez na mente de cada um de vocês estejam pensando assim: poxa, o diácono Felipe está falando ali, mas eu conheço uma mulher que cuida dos filhos sem o pai, porque o pai está preso, porque o pai fugiu, porque não sabe quem é o pai, e as crianças estão muito bem criadas, as crianças estão muito bem encaminhadas. Mas aí, irmãos, eu estou te dizendo o seguinte: isso não é a regra. Eu tenho certeza que essa pessoa, do exemplo, ela tem que cortar o dobrado para conseguir fazer com que essas crianças, com seus filhos, estejam crescendo de forma correta. Porque a grande maioria das famílias aonde o pai não é presente, a grande maioria, nós temos famílias que estão destruídas, onde você tem filhos que estão envolvidos com drogas, envolvidos com coisas erradas. Não é isso, irmãos? E aí, você pode te dizer assim: ah, mas diante que o diabo Felipe está falando disso, eu fiz uma pesquisa, irmãos, e sabe o que eu descobri? Por exemplo, criminalidade e prisão. Um levantamento feito pelo Ministério Público de São Paulo apontou que de cada 3 adolescentes infratores que cometeram algum tipo de crime, algum tipo de delito, de cada 3, 2 não têm a presença paterna. O pai não mora com eles, ou eles não conhecem o pai. Eu estou falando que 2/3 dos adolescentes da maior capital do hemisfério sul do planeta Terra, que é São Paulo, fez uma pesquisa, e 2/3 desses jovens que são jovens infratores, eles cresceram sem a presença do pai. E aí, isso é dados, né? É mais do que aquela pessoa que talvez vocês tenham lembrado no anterior. E aí temos também uma pesquisa que eu fiz também,
Aí já é na American First Polity Institute, ou seja, um instituto americano. Ele pesquisou e verificaram que jovens criados sem o pai têm um risco significativamente maior de encarceramento. Então, o mesmo problema que acontece no Brasil, em São Paulo, lá nos Estados Unidos, se verificou que a falta do pai leva ao encarceramento, a figura materna. Então, pera lá, vamos fazer um parênteses. Então, todo aquele glamour que a novela mostra, a mulher guerreira, batalhadora e tal, mas que vive e cria os filhos sozinhos, é um lado da história. E o outro lado? Porque hoje existem homens fugindo da responsabilidade de pai. E na mente deles está tudo bem. A Bíblia fala que a mulher consegue cuidar sozinha, que a mulher é guerreira, batalhadora, e ela vai vir atrás e vai dar um jeito. Talvez alguns ou outros vai lá e contribuir lá com a pensão que é descontada no contra-cheque. Mas o estudo fala o seguinte: ele não está falando que os jovens que não recebem a pensão alimentícia vão ser presos. Os jovens que são criados sem a presença do pai são mais suscetíveis a serem presos e cometerem delitos. E aí, mais para frente também, o Ministério da Defesa Social e Estudo de Recuperação de Jovens falou que esses mesmos jovens são mais suscetíveis ao uso de drogas, a iniciar a vida sexual mais cedo, à prostituição e ao tráfico de drogas. E aí, irmãos, mais uma vez nós vemos a importância. E olha só, irmãos, eu quero deixar bem claro, eu não estou querendo dizer que o pai é mais importante, mas que ele é tão importante quanto a mulher. Diferente do que o mundo coloca lá fora, tentando colocar a mulher acima, no patamar mais elevado, eu estou trazendo para os irmãos aqui que Deus, Ele deu uma ordenança para os homens e para a mulher, lá no início. Porque quando você lê o versículo 28, que é o próximo, ele fala para que eles sejam fecundos e povoem a terra. E aí, irmãos, o que me leva a pensar e meditar? A estrutura da humanidade, a mídia, os governos, esse mundo que já é maligno, ele ataca a família, ele ataca a figura e o papel do homem e a figura e o papel da mulher. Um dos motivos que nós temos tantas mães sem solteiras, tantos filhos que não são criados pelos pais, é o fato de hoje é normal uma moça, uma jovem, conhecer um rapaz e antes mesmo do matrimônio, ela ir e se entregar para esse rapaz. E aí o que a gente acaba vendo é o quê? Várias moças que foram largadas, abandonadas, se entregaram para esse homem, para esse jovem antes do matrimônio, e aí a família já começa desestruturada, começa errado. E aí quando a gente olha para a Bíblia, eu lembro que teve uma palavra que eu trouxe aqui, aonde Deus me colocou no coração que quando Ele, lá no Éden, Ele cria Adão e Eva, lá Ele está se colocando como o primeiro pai. E Adão e Eva como se fossem os seus filhos. Glória a Jesus. É ou não é verdade? Vamos relembrar rapidamente. Deus ele vem e através da palavra dele, ele dá ordem e as coisas são criadas. E haja luz, e haja terra, a separação das águas, dos luminares, dos animais, e haja. Então, tudo foi criado através do poder da sua fala. E Deus, ele chega um determinado momento em que ele vai fazer o homem. E aí ele não usa a palavra para determinar. Ele
Ele enxerga, mente dele um homem, ele se ajoelha, ele pega a matéria-prima, ele molda um homem. O que é isso, irmãos? Ele está gerando um homem. Diferente dele estar criando algo. Assim como a mulher gera a criança dentro do seu ventre, existe um processo acontecendo. Deus está gerando a primeira vida humana com as suas mãos. E da mesma forma como no ventre da mãe a criança recebe o sopro divino, Deus ele sopra nas narinas do homem. Repara bem, irmãos, Deus não cria um homem e na sequência a mulher no primeiro dia, quando as coisas ainda não estavam prontas. Deus ele cria tudo, depois que ele vê que tudo que ele criou é bom e agradável e perfeito, ele toma a decisão de gerar uma vida. E aí ele gera Adão e na sequência Eva. É a mesma coisa nas nossas vidas, irmãos. Um jovem, uma moça, um rapaz começando a vida ainda não está pronto para gerar, não está pronto para gestar. O jovem primeiro precisa estudar, se capacitar, arrumar o seu emprego. A moça da mesma forma. A partir do momento que eles se casam, há um processo, eles estão juntos, vivendo no mesma casa. Eles já não são mais dois, Deus fala que agora é um. A partir da unidade, aí sim eles estão aptos e prontos para gerar uma vida. Irmãos, o mundo quer desconstruir tudo isso. É ou não é, irmãos? Quem casa virgem é retrógrado, é atrasado, é quadrado. Isso não se faz mais, é careta. O barato é você sair e conhecer um monte de gente. E aí só então você vai ver se você encontra alguém. Esse só então já está machucado, já tem um filho ou dois filhos, já tem um marido que talvez não vê mais um ex-companheiro que não vê o filho, já está toda machucada, já está toda cheia de trauma. E aí, irmãos, você tem uma criança que ela vai crescer naquele ambiente. Um ambiente onde não existe a figura paterna, onde que vem a mãe, ora com um, ora com o outro. Essa pessoa que entra na casa dessa mulher nunca vai tratar essa criança como filho. E aí fica fácil de entender, porque esses números e essas pesquisas mostram que essas crianças que são criadas longe da figura e da presença do pai são mais suscetíveis a cometer um ilícito. Não é isso, irmãos? Outra artimanha do mundo que nós devemos quebrar. O homem e a mulher, eles não são competidores. O homem e a mulher, eles são complementares. Ou seja, aquilo que falta em um, o outro complementa. Maravilha! E vice-versa. É ou não é, irmãos? Aleluia! A ausência, ela destrói, mas a presença, ela edifica. Oh, maravilha! Qual é o erro que muitas mulheres cometem? Às vezes, quando eu falo da presença paterna, nós imaginamos só aquele marido, aquele companheiro que não está em casa, que já se separou, que está numa segunda família, que abandonou. Mas existem, irmãos, casos de pais que estão com as mães, mas não estão presentes dentro do lar. E aí, irmãos, algumas vezes é porque a
tomar para si algo que é inerente ao homem, muitas das vezes é porque o homem quer abrir mão daquele trabalho que repassa, mas em todas as vezes que isso acontece, o resultado é a ausência da figura paterna dentro de casa, dentro do lar. E aí, a valorização do pai para o filho, para a filha, é muito importante. Irmãos, é diferente o tratamento que o pai tem com o filho e o tratamento que a mãe tem com o filho. Por quê? A mentira que o mundo ela prega é o seguinte: tudo que a mulher quiser fazer, ela vai poder fazer. E olha que eu estou falando algo aqui que pode se analisar, porque hoje em dia isso é tão falado que eu posso falar assim: não, mas poxa, então o diácono Felipe está sendo machista. Não é isso, irmão. Existe um papel da mãe e um papel do pai. E isso, ele está ligado, primeiramente, com o mandamento de Deus, como que Deus criou, mas inclusive, biologicamente, hormonicamente, os hormônios de um fazem com que a mente de um funcione de uma forma e os hormônios do outro fazem com que a mente funcione de uma forma. Eu vi uma ilustração que fala, por exemplo, que a mãe é aquela que aconchega no ninho. A mãe, ela é aquela que acalenta, que dá amor. O pai é aquele que encoraja a voar, a sair, a ousar. Qual é mais importante? Não tem mais importante. É complemento, irmãos. É unidade. É os dois juntos. A mãe, um carinho, um amor de querer guardar e proteger. O pai, um carinho, um amor de querer preparar para o voo, preparar para a vida, preparar para as dificuldades. E a criança precisa dos dois, irmãos. Porque se a criança não tiver os dois, ela vai chegar na escola, ela vai chegar no mercado de trabalho e ela não vai ser aceita, ela não vai entender as dificuldades. Porque, irmãos, essa semana eu ouvi uma psicóloga falando assim: o pai, vamos falar do pai, mas a mãe também serve mesmo. Ele não tem que ser amigo do filho. Opa, peraí, agora você pegou pesado, hein? Como assim? Irmãos, o seu filho e a sua filha vão ter vários amigos, várias amigas ao longo da vida. Pai e mãe é apenas um. Ok? E aí, por que nesse sentido, o pai não tem que buscar a amizade do filho como algo primordial? Porque o pai e a mãe são aquelas figuras que precisam dizer o não. É aquela figura que precisa dizer aquilo, não que o filho quer ouvir, mas aquilo que ele precisa ouvir. Tem muito pai, muita mãe, mais preocupado em ser amigo do filho e da filha, do que dizer o que é preciso ser dito, do que fazer o que é preciso ser feito. Você, pai, você, mãe, você é único na vida do seu filho. Não tenha dúvida, depois que o seu filho tiver criado, seu filho tiver a família dele, aí sim vocês vão ser melhores amigos. Mas é o seu papel, naquele momento da criação, da formação, da construção, você fez como pai e como mãe. Porque nós devemos imitar sempre a Deus. Qual é o exemplo que Deus deu? Deus, ele é amor, mas Deus também é correção. Não é isso? Deus, ele é aquele Deus que quando você pode fazer, ele não vai fazer. É você que vai fazer. Tem muito pai, muita mãe que está fazendo coisas que o filho pode fazer. Se Deus é o nosso exemplo, todo coisa, dotado de toda ciência, de toda onisciência, de todo poder, Ele deixa os filhos dele se
desenvolver e fazer aquilo que eles podem fazer, porque nós pais, mães, devemos poupar nossos filhos daquilo que é para eles fazer, que eles podem fazer. Está errado. Existem filhos, marmanjos, adolescentes, jovens, que até hoje estão vivendo debaixo das asas do pai, das asas da mãe. E aí, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque amor também é dizer não. Verdade, meu Deus. Eu digo até mais. Esse é o verdadeiro amor. Porque quem viu o vídeo, vai chegar um momento que o pai e a mãe não vão estar mais presentes. Você não vai estar aqui o tempo todo para fazer tudo pelo seu filho. Você está preparando o seu filho para ser um homem, uma mulher que conhece a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que depois que vocês saírem daqui, eles vão ter iniciativa de se arrumar e ir para a igreja, e pregar, e falar, e ouvir. Vocês estão preparando seus filhos para isso, irmãos? A gente tem uma falha terrível que acha que a nossa vida ela é até ficar velhinho, até chegar um momento ali onde não tiver mais força e ser recolhido. Mas, irmãos, eu tenho uma notícia para dar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Não existe uma senha preferencial, não existe uma data, porque eu nasci depois, eu vou depois. Então, irmãos, a maior demonstração de carinho, de amor que você pode deixar para o seu filho não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é bens. Primeiro é Deus, conhecimento da palavra de Deus, temor pela palavra de Deus. E outro, irmãos, não tenha dúvida, o pai, ele é um espelho para o filho. A criança, o jovem, não é bobo. Não adianta você falar, não faça tal coisa e você fazer. Ele vai ver o seu exemplo e vai esquecer o que você falou, porque o exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. Então, irmãos, não se engane. Então você tem que dar o exemplo, você tem que ser o exemplo. Eu, por exemplo, eu tenho meu pai, pastor do Bico Sábio. Ele trabalhou mais de 30 anos com manutenção em siderúrgico. E eu, desde pequenininho, via meu pai trabalhar, voltar para o trabalho, ouvia minha mãe, uma esposa que admira ainda, né? Muito meu pai falava, muito do meu pai para mim, porque o seu pai, ele é um excelente profissional. Então, o seu pai, as pessoas ligam para ele vai lá e resolve os problemas. E lá no trabalho dele, as pessoas precisam dele. E eu fui criado ouvindo essas coisas, irmãos. Não se engane. Isso me influenciou. Eu queria ser o meu pai, ou a minha mãe falando, eu vou querer também ser esse profissional. Eu quero ir lá no CCM também, e eu quero mostrar que eu consigo fazer. Não é isso? E aí, conversando com meu pai, eu falei, pai, como é que funciona lá? Eu funciona porque eu sou técnico e tal. Ah, tem um jeito. E como é que é? Ah, não, porque os mecânicos, aí tem o líder, aí tem o técnico e tal. Ah, mas quem está acima lá dos técnicos? Ah, não, para acima da minha função tem que ser engenheiro. Ah, eu falei, pronto, eu quero ser engenheiro. Se meu pai é bom desse jeito técnico, eu vou virar engenheiro. Aí, irmãos, desde pequeno, busquei isso para mim. Graças a Deus, Deus abriu as portas hoje, conquistei isso. Não tenha dúvida, a inspiração veio da minha criação. Da mesma forma como meu pai, ele foi uma inspiração positiva para mim. Aquela criança que nasce, vendo um pai ausente, vendo um pai que não trata a mãe dele, vendo um pai que deixa botar as coisas em casa, vendo aquele pai que não tem compromisso com o filho, essa criança vai ser revoltada.
E aí, muitas dessas crianças vão repetir os mesmos erros, porque é exemplo. O pai é um espelho. E aí entra num ciclo. Aí essa criança se torna um jovem, conhece uma moça, tem um filho com a moça, abandona também, porque quando você vê uma coisa com ele, fala assim: não, minha vida foi difícil, esse moleque também tem que também se virar, igual eu se me virei, e vai dar um jeito. É ou não é, irmãos? Acontece ou não? É verdade, Espírito Santo. Presta primeiro. E aí, irmãos, você sabe quando que a gente entende pai e quando a gente entende mãe? É quando a gente se torna pai, ou o caso da mulher se torna mãe. Por que eu estou dizendo isso? Ano de 2015, minha primeira passagem na CSN, minha esposa grávida, do nosso primeiro filho. E aí apareceu a oportunidade de eu ir lá para o Rio de Janeiro. E aí, esposa grávida, precisando, enxoval, terminar as coisas, tenho que melhorar minha renda. Aceitei trabalhar lá no Rio. Poucos, vou falar um deles que eu estava lá, o técnico quem me recebeu, que a gente ia dividir a área de atuação lá, teve uma reunião de manhã. Eu entrei nessa empresa em agosto e meu filho nasce em setembro. Menos de um mês que eu estava nesse novo emprego, meu filho nasce. Porque eu fechei dia 16 de agosto e meu filho nasce dia 11 de setembro. Não dá um mês. E poucos dias depois acontece um fato. O que aconteceu? Reunião de manhã, DDS, todo mundo, equipe junto. Não sei, não me lembro qual é o contexto, eu lembro que houve uma discussão. Esse técnico que estava dividindo comigo, que estava me apresentando tudo, ele levanta para poder falar algo. De imediato, o coordenador, de forma muito ignorante, fala para ele assim: ó, cala sua boca e senta. O rapaz assustou, ele não sabia se terminava de subir, se terminava de descer. Aí falou assim: fulano, vou falar o nome dele, lógico, cala sua boca e senta. Pegou, calou a boca dele e sentou. E aí, irmãos, você pensa assim: meu Deus, que ignorância, né? Para que isso? Naquele mesmo dia, a gente vai almoçar, eu, ele, mais alguns outros técnicos. Quem já trabalha nos mesmos já sabe como que as pessoas são. As pessoas começam a zoar ele e falam assim: ah, fulano, se fosse comigo eu não aceitava não. Se fosse comigo na hora, eu levantava e respondia assim, ó, assim, assado. Eu comendo. Eu pensando, realmente, a forma que foi tratado não pode ser tratado não. O pessoal está zoando, mas tem um ponto aí. Nem a gente se trata homem não. E tal, tá? Eu novo, de repente eles viram e falam assim: não é não, Medina? O que você faria? Irmãos, na hora, o Espírito Santo veio no meu coração e me lembrou assim: você tem um filho, o que você faria? Aí eu falei assim: ó, vou falar para vocês, se fosse um mês atrás, 2 meses atrás, eu concordava com vocês, mas hoje eu tenho um menino desse tamanhozinho assim, ó, que está lá em casa, e ele depende de mim, do meu trabalho, para levar o sustento para ele. Ele não quer saber se o pai dele está sendo maltratado, ele não quer saber se eu estou trabalhando de mais ou de menos, ele quer o leite dele, ele quer a fralda dele, e ele quer os brinquedinhos e coisas dele. Então eu vou te falar, eu hoje como pai, eu faria que nem ele. Eu calaria minha boca e ia sentar porque eu preciso do trabalho. Aleluia! Mas Deus. E aí, irmãos, isso é algo que eu descobri quando eu me tornei pai. Alguém solteiro, sem esposa ou casado, mas sem filhos, talvez teria tido uma reação: bater boca, eu não vou calar a boca não, vem cá então fazer o camarada, e acabar sendo mandado embora.
No final das contas, por causa de um momento, de uma fala, de uma palavra, você perde. Depois desse fato, eu fiquei quase 9 anos nessa empresa ainda. Então, irmãos, quando você é pai, você tem que estar preparado a abrir mão de você, do seu eu. Você tem que se desprender do velho homem. Não é isso? É diferente, irmãos. E tem que ser diferente, irmãos. E isso, irmãos, muito se fala do amor, do carinho e da ternura da mãe, que é maravilhoso, irmãos. Minha mãe está ali, é um amor quentinho, gostoso, aconchegante, mas nós também devemos falar da força do pai, da determinação do pai, do pai que abre mão de si mesmo e se doa em prol do filho e da família. Os dois, irmãos, é complemento. Na ausência do pai, por causa do trabalho, a mãe está presente. O carinho da mãe é muito mais visual. É chegar, é abraçar, é beijar, é falar. O amor, o carinho do pai é demonstrado acordando de madrugada, se arrumando, indo para o trabalho, encontrando pessoas ignorantes no trabalho, se diminuindo, sendo humilhados no trabalho. Não é isso? Passar o dia lá longe, fora da casa. E o pai, irmãos, o ser homem, ele é uma característica. Dificilmente nós vamos chegar em casa e ficar falando mal do trabalho. A alegria do homem é chegar em casa e ver a família bem. Maravilha! Ele pode ter tido um dia terrível, nada deu certo na vida dele naquele dia, nada funcionou, mas ele chega em casa, ele vê o sorriso do filho, vê a esposa, vê a casa arrumada, vê lá que não está faltando nada na despensa, acendeu a luz acendeu, a luz tem água ali, então assim, está ótimo, amanhã tem mais. É ou não é, irmãos? E aí hoje, irmãos, infelizmente tem se perdido isso. O mundo fala que a mãe vai fazer tudo resolvido sozinho. A mesma mãe que vai abraçar, acalentar, vai ser a mesma que vai sair para trabalhar e trazer o sustento, que vai ser a mesma que vai cuidar para não faltar nada dentro de casa. E aí, você chega numa fase, nunca se viu se vender tanto medicamento para ansiedade, para depressão, para tratar isso, tratar aquilo. Por quê? A mãe, ela fica estafada, super atarefada, fica sobrecarregada. O pai, que está ausente, ele sente a falta do filho, aquele que é pai de verdade. A justiça separa, e aí ele vai subterfúgio, seja droga, seja bebida, seja o que for, seja prazeres momentâneos. E o trabalho do inimigo está feito. A destruição da família está ali, está feita. Irmãos, nós não podemos aceitar. A igreja tem que ser e continuar sendo a resistência no mundo. Isso não pode entrar dentro daquelas portas, irmãos. Nós não podemos aceitar. Eu te falo, é bonito. E eu te falo que está tão presente, tão presente, tão presente. Eu vejo, por exemplo, coisas simples, irmãos. No trabalho, lá tem o dia da mulher, tem o dia das mães. Você vai no refeitório, eles enfeitam tudo. Dá bombom, dá refrigerante, e dá cartinha. Ótimo, tem que valorizar mesmo. As mulheres estão aqui, são guerreiras e tá bom. Essa semana foi o dia dos pais. Tinha lá 3 bolinhas de azul no refeitório. Não tinha bombom, não tinha cartinha, não tinha nada. E aí, irmãos, nós não podemos aceitar que o nosso papel ele seja colocado com menos importância. Eu estou falando mais uma vez, a importância dos dois é igual. Nós precisamos do pai
e nós precisamos da mãe. Então, temos o que? Identidade, validação, equilíbrio da fraqueza. A mãe, ela é emotiva. O pai, ele é estabilidade. Não é isso? E aí, nós temos um sacerdócio e a direção espiritual. Em Efésios 6, versículo 4, está escrito assim: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Aleluia. Eu fiz questão de pesquisar o significado de admoestação. É o que? Advertência, repreensão, conselho, correção, estilo ao aprimoramento moral ou espiritual de uma pessoa. É a Bíblia, irmãos. Maravilha. A Bíblia ela é bem clara. E isso é importante. E isso é papel do pai e da mãe. Não é papel só da mãe. É papel dos dois. E aí, irmãos, eu quero convidar vocês para que nós façamos um ato de resistência contra tudo o que a mídia, políticos e políticas, a sociedade, escolas e empresas têm feito de forma massiva, que é apagar a presença, apagar a importância do pai na vida das famílias, na vida dos filhos. Que nós possamos sair aqui desta noite com resistência e nós possamos resgatar o papel que o pai tem, a importância que o pai tem. Que nós não venhamos nos deixar que as coisas do mundo venham nos confundir. E aí, irmãos, tem uma frase que eu escrevi aqui, que é o seguinte: Deus, ele se revela na Bíblia. O que acontece? Algumas pessoas podem estar se perguntando assim: poxa, mas é aquela família que o pai, ele já não está mais presente, não está mais aqui, foi levado, foi recolhido, não é isso? E eu que já tenho mais idade avançada, que eu não tenho mais o meu pai, porque meu pai já foi recolhido, já foi para o céu, não é isso? Deus se revela na Bíblia como o pai dos órfãos, não é isso? E aí, irmãos, onde o pai terreno falhou, o pai celestial, ele reconstrói a identidade quebrada. Vou dizer mais uma vez: aonde o pai terreno falhou, o pai celestial, ele reconstrói a identidade quebrada. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, irmãos, tem mais um versículo aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que fica em Salmos 103, 13. E diz assim: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha, irmãos, Deus está pegando um exemplo de um pai terreno, do que o pai verdadeiro faz com o seu filho, ao se compadecer dos seus filhos. E ele fala, parafraseamos, é assim: se um pai da terra, humano, se compadece do seu filho, que dirá eu, Deus? Não é isso? Glória a Deus. E aí, irmãos, já estou terminando. Na história recente, nós tivemos um momento muito triste que foi marcado na Segunda Guerra Mundial, onde houve a execução de famílias inteiras. E aí aquelas famílias, aquelas estruturas familiares, algo triste, mas que me chama a atenção. Hitler, ele criou um batalhão de homens exclusivos para matar e assassinar famílias inteiras. E aí,
que aquele batalhão estudava e aprendeu é o seguinte: se você chegar numa cidadezinha, levar todo mundo para fora, e você começar a atirar nas crianças, nas mulheres, aqueles homens, aqueles pais de verdade, eles vão reagir e vai causar problema com os soldados. E aí o que eles faziam, irmãos? Eles pegavam primeiro aqueles homens, só os homens, deixavam as mulheres lá atrás, guardavam nas cidades, com vigia, faziam aqueles homens cavalas inteiros. Primeiro, eles iam e assassinavam os pais, os homens. Deus mistério, só o Senhor é Deus. Hoje, irmãos, Só o Senhor é Deus. o diabo está fazendo mesmo. Verdade, Espírito Santo. Ele está tirando os homens. Maravilha, Deus. Extremamente obrigado. Está tirando aqueles homens perto das suas esposas, dos seus filhos. Estão matando esses homens espiritualmente para atacar as famílias, as crianças. Espírito Santo. Santo. Deus, se levanta o Senhor com autoridade. Irmãos, que nós não permitamos que isso aconteça nos nossos lares, que nós homens não nos deixemos ser levados para fora, cavar a nossa própria sepultura com nossas mãos, nos afastarmos dos nossos filhos, da nossa família e deixar que nós sejamos mortos espirituais. E aí, irmãos, fala um pouco mais sobre aquele pai que está em casa, mas está ausente. Muitos desses pais, eles acham que basta comprar um presente, basta dar algo para o filho, mas mais importante do que um presente é a presença. E, irmãos, Jesus, Ele nos ensina em sua oração. A primeira coisa que Ele fala é: Pai nosso que estais no céu. Antes mesmo dele falar do pão, Ele fala da presença do Pai. Maravilha! Porque o pão é o presente, Mistério. mas o Pai é a presença. E aí, irmãos, para terminar, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, você sabe o que é a graça? Aleluia! A graça é a presença espiritual do Pai. Maravilha! A graça do Pai, ela nos basta. Glória a Deus. Nós possamos pegar o exemplo do nosso Pai, Meu Deus. nos tornarmos pais melhores, Glória a Deus. nós possamos receber a presença do Pai nosso que está nos céus, dentro da nossa vida, da nossa família, da nossa mente e do nosso coração. Eu agradeço a oportunidade e desejo feliz dos pais para todos os pais. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu te convido a te colocar de pé. Aleluia. Deus, mais uma vez, irmãos,